Essa nossa aula de hoje vai focar as equações de segundo grau, parte 4, ou seja, como você trabalha com algum problema envolvendo as equações de segundo grau, certo? Então vamos lá para alguns exemplos. Resolução de equações de segundo grau quando eu tenho uma incógnita. Equações incompletas são todas aquelas equações onde você vai faltar um dos termos ou um dos coeficientes, né? Como a gente já teve essa aula, equações incompletas e incompletas, equações de segundo grau, parte 2. Então, toda vez que faltar um dos termos ou coeficiente, né? O termo A ou coeficiente A, o termo B ou coeficiente B, ou o termo C, que é o termo independente, faltou um deles, a equação está incompleta. Resolvendo equações na forma. Então, eu tenho essa equação dessa forma aqui. A que multiplica x elevado a 2 mais bx igual a 0. Se você observar aí, o termo que está faltando, quando eu tenho o termo A e o B, está faltando o termo C. Então, de que forma você vai resolver a equação do segundo grau, que ela tem o termo A elevado a 2, e ela vai estar incompleta porque está faltando o termo C. Então, um número real é tal que o seu quadrado é igual ao triplo, qual é esse número? Então, ele está dizendo aqui que o número real é tal que o seu quadrado, então, não sei qual é o número, eu vou colocar uma incógnita, no caso x, no quadrado dele, então, por isso que é x elevado a 2, é igual ao seu triplo, então, é 3 vezes o mesmo número, que no caso eu estou colocando como x. Então, igual a 0, né? Então, você vai agora resolver uma equação incompleta. Quando está faltando o quê? O termo C. Eu tenho o quê? X ao quadrado, vou trazer o x para antes da igualdade, então fica menos 3x igual a 0. Então aí eu tenho uma equação faltando o termo C. Então eu observo o seguinte, que eu tenho uma incógnita x no termo A e tenho incógnita no termo B. Isso me diz o quê? Que ele está repetindo. Então o que é que eu vou fazer quando o termo vai repetir? Eu vou tirar um termo de cada um e vou colocar em evidência, ou seja, vou colocar fora. Então eu vou tirar um, então x e um do segundo também. Então vai sobrar o quê? Se eu tirei um do x ao quadrado, ficou só 1. Se eu tirei um x do 3x, então eu tirei o x, sobrou só o número, no caso, menos 3. Igual a 0. E eu vou informar o quê? Que esse x de fora é igual a 0. Sempre o primeiro, quando eu colocar em evidência, vai ser igual a 0. Então, uma das minhas soluções é x igual a 0. Então, se eu já achei o de fora que é igual a 0, o que sobrou? Foi x menos 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0. Aí você vai resolver como você resolve a equação do primeiro grau. Isola quem tem a incógnita de um lado e quem não tem incógnita do outro. Então, você vai passar o 3x, tá negativo, ficou positivo. 3x você vai dividir por 1, que é o que está com a incógnita, que está na mesma coisa x. Então, a i dessa equação é 0 ou 3. Tanto o primeiro número que eu achei 0, como o segundo número que eu achei 3, são raízes dessa equação. É dessa maneira que você vai sempre resolver as equações incompletas quando tiver o termo A e o termo B. Resolvendo equações agora dessa forma. A, x elevado a 2 mais c igual a 0. Nesse caso aqui, o termo que vai faltar é o quê? Eu tenho o termo A e o termo C. Então, está faltando o termo B. Então, vamos para o nosso exemplo. A medida da área de uma praça quadrada é de 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Então, você vai indicar o x, a medida do lado da praça, que ele não está dizendo quanto é. Se ele está dizendo que a praça é quadrada, ele diz que é a medida da área de uma praça quadrada. Ele diz que a área inteira da praça é 144 metros quadrados. E ele diz que a figura geométrica da praça é um quadrado. E ele não diz qual é o valor do seu lado. Então, você vai colocar como uma incógnita, no caso que eu coloquei com a incógnita x. Se é x lado desse lado, então vai ser x vezes x, que vai dar x ao quadrado, que dá 144, que é o valor da área total aí da praça. Então, é claro que agora eu vou tirar a raiz quadrada
né? X igual a raiz quadrada de 144. Então, x vai ser mais 12 ou menos 12. Que se você multiplicar menos 12 vezes menos 12, vai dar 144, mais 144. Se você multiplicar mais 12 vezes mais 12, vai também dar 144. Por isso que as respostas são menos 12 e mais 12. Determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações de segundo grau. Então, você tem aqui, quando falta o termo C, você vai colocar o termo em evidência. Se eu tirar aqui, que tem 2x elevado a 2, se eu tirar 1, fica só x. E se eu tirar o x do 15x, vai ser só 15, né? Então, sobrou menos x menos 15. Então, eu vou primeiro informar que esse x de fora é igual a zero. O que vai sobrar para mim é o que está dentro do parênteses, igual a zero. X menos 15 igual a zero. Então, levando o x para o outro lado, vai ser 15. Então, a solução é o 0 e 15 que você achou aí. Da mesma forma, você vai resolver essa aqui, que aqui é o termo A e o C. Você vai tirar sempre a raiz quadrada, né? Você leva para o outro lado, fica positivo. A raiz de 81 é mais ou menos 9. Por isso que a solução é menos 9 e mais 9, porque 9 vezes 9 dá 81, tanto positivo como negativo. Mais um exemplo, x2 menos 121. Quando só tem o termo A e o termo C, você tira a raiz quadrada. No caso, tirando a raiz quadrada de 121, vai ser mais 11 e menos 11, né? Então, seria a solução. Mais um outro exemplo, colocando o x em evidência, quando falta o termo C. 3 multiplica x ao quadrado menos 5x igual a 0. Colocando o termo em evidência aqui fora, sobra 3x menos 5. Então, 3x menos 5, 3 que multiplica x vai passar dividindo. Para a gente não ficar com o número quebrado, a gente deixa aqui na equação, na fração, 5 terços. Então, a solução é 0 e 5 terços. Mais um outro exemplo. X ao quadrado menos x. Está faltando o termo C. Muito bem, você já me disse. Então, coloca assim em evidência. Tira de 2, tira 1, fica só x. E tira o x, só fica o número. Lembrando, quando só tem a incógnita, você tem 1x. Então, fica menos 1, né? Tirou o x, ficou menos 1, igual a 0. Então, esse x de fora é igual a 0. E sobrou foi menos 1. Aliás, x menos 1 igual a 0, então x é 1. Então, a solução é 0 e 1. Quando faltar o termo B, você novamente vai tirar a raiz quadrada. A diferença nesse aqui é que o termo A, ele vai ter um número que está acompanhado, né? Então, da mesma forma, está multiplicando, passa dividindo. Então, a raiz quadrada de 16 estava negativo, passou positivo, então ficou 16 nonos. Raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3. Então, vai servir a fração menos 4 terços ou mais 4 terços, que seria a solução aí dessa equação. Um outro exemplo, menos x, x ao quadrado mais 25. Tem o termo C e o termo A, ou o coeficiente A e o coeficiente C. Novamente, você vai tirar, né, a raiz quadrada. Só que nesse caso aqui, nos nossos estudos aqui do fundamental, a gente não enfoca raiz negativa. Você vai estudar um pouquinho à frente, os números complexos, aí sim você vai poder compreender. Por isso que nesse caso, a raiz de menos 25 não vai existir. Porque menos raiz de 25, né? 5. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Mais 5 vezes mais 5 também dá mais 25. Não dará menos 25. Por isso, nesse caso, não vai existir a raiz. Um outro exemplo aqui. 11 que multiplica x ao quadrado menos x igual a 0. Tem um x e x, coloca em evidência. De 2 ficou só 1. De 1 tirou a incógnita, ficou só um número. No caso, é 1x, então tirou o x, ficou 1. O x é igual a 0. Sobrou 11x menos 1 igual a 0. Então, 11x é igual, passa o outro lado, é positivo. E você divide 1 para 11, também aí para não ficar um número quebrado.
Então, a sua resposta seria 0 e 1 onzeavos. E o nosso último exemplo, 49x igual a 36. Você isola quem está com x, passa dividindo, e depois você coloca na raiz. Raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7. Então, a sua resposta será menos 6 sétimos ou mais 6 sétimos, que será a sua solução aqui para essa equação. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima